Fala, meus experts! Como é que vocês estão? Olha só, no podcast de hoje é um tema muito interessante. É como a constelação familiar pode ajudar a resolver os conflitos nas empresas. E hoje, para falar desse assunto, eu estou aqui com dois especialistas da área, o Dr. Rafael e a Juliana. Eles são fundadores do Instituto IOD. Sejam bem-vindos! Obrigado, obrigado. Obrigada, que alegria estar aqui. Mas antes de nós entrar no tema, eu quero saber, vamos conhecer um pouquinho desses dois especialistas. Diz um pouquinho, doutor Rafael, como que você entrou nesse universo da constelação familiar? Então, a primeira movimento, né, eu não acreditava em nada disso, né? Eu sempre disse assim que eu era muito do mundo cartesiano, né? Eu sou fisioterapeuta de formação e muito voltado realmente para o que a ciência fala, né? E o que o mundo cartesiano estudava. E quando falava em terapias holísticas ou alguma questão integrativa, reiki, eu dizia assim, meu Deus, isso aí não existe, né? Isso aí é perda de tempo. E foi no decorrer da minha vida, dos meus estudos, e eu já tinha ingressado em algo assim que para mim já era bastante, que era a questão da acupuntura, que entende o ser mais globalmente, né? Não tanto uma parte, né? E no ano de 2012, eu me deparei com um problema de coluna, né? Um problema de coluna que requeria uma cirurgia, e essa cirurgia, ela tirava, tinha um risco de raspar, principalmente nos nervos, né, da cauda equina. Quando que é uma parte do nosso corpo? Quando eu me deparei com esse diagnóstico, e eu já sabendo, né, o que poderia acontecer, dentre eles, ou caminhar sempre com apoio, ter, né, os esfíncteres ia ter problemas, ou ter algo mais grave, de terminar numa cadeira de rodas, eu disse assim, não, vou buscar outras alternativas, né? E nessa jornada, nesse caminho, eu conheci, até é de Chapecó, a Marina Bernardi, hoje ela mora em Cascavel, e naquela época eu fui buscar microfisioterapia, que para mim já era estranho, mesmo que sendo da área da fisioterapia, para mim era muito estranho. E aí, nesse movimento da microfisioterapia, eu fiz algumas sessões com ela, ela disse, olha só, Rafael, eu estou trazendo a Itziar Urubi, ela trabalhou diretamente com o Dr. Hammer. Dr. Hammer é um médico que compilou a origem dos conflitos biológicos da pessoa com as doenças. E a gente está juntando um grupo de estudiosos e vai bancar a vinda dela para o Brasil. E foi um momento que, lá em 2014, a gente conseguiu trazer ela, deu um bom investimento em euros aí para a gente trazer ela, e 26 profissionais de todo o Brasil trouxeram ela. E nesse movimento, né, o primeiro movimento, para mim, sempre acostumado a encostar no corpo, né, a pessoa fazer um exame, fazer um diagnóstico, alguma coisa assim, que no meu mindset, eu me lembro que ela tinha duas cadeiras, uma poltrona para o paciente e outra poltrona para ela. E aí, nesse movimento, eu fui um dos primeiros, porque eu já estava com um problema físico, e aí nisso ela disse assim para mim, eu relatei o que tinha acontecido, e ela disse assim para mim, a origem do teu conflito tem a ver com o teu trabalho, né, a tua insatisfação de trabalho, mas principalmente a relação com o teu pai. Aí eu olhei para ela, né, bem cético, assim, disse, não acredito que eu vim aqui ouvir isso, né? E ela disse, sugiro que você procure talvez uma constelação familiar. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar em constelação familiar. E nesse momento, quando eu voltei de Cascavel, né, eu me lembro que eu voltei com muita dor, porque aquilo mexeu demais comigo. Porque quando a gente mexe em alguma questão interna, às vezes a cura, ela traz mais dor. Eu me recordo que a Ju já estava nesse movimento. A Júlia já tinha essa abertura, já estava nesse movimento. E num sábado à tarde, ela disse assim, Rafael, tem um grupo de constelação, era num colégio aqui, e tem um grupo de constelação, e quer ir lá participar? Eu disse, tá, né? Já que tinha recebido a recomendação. Então, nesse processo, eu fui lá e foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa dita constelação familiar. E eu me recordo que naquele movimento, né, eu disse, como é que esse cara sabe de tudo o que acontecia? Como é que essa pessoa sabe do que acontece na minha vida, o que aconteceu na minha vida? E como é que ele sabe que eu tenho esses pensamentos, esses sentimentos para com meu pai? Como é que ele sabe de onde que veio isso? Tipo assim, como que ele adivinhou tudo isso? Como que ele adivinhou tudo isso?
E depois que eu fiz esse processo, tanto a consulta que se chama Nova Medicina Germânica, alguns chamam de Medicina Heilkunde por causa de patentes e tal, né? E depois da constelação familiar, os meus resultados, né? Não precisei mais fazer a cirurgia, tanto é que estou aqui muito bem saudável, né? E os meus exames, né? Os médicos que analisavam, eles diziam assim, não pode ser a mesma coluna. Né? Ou erraram lá na primeira ressonância, ou erraram nessa, que não pode ser a mesma. Então, foi através desse movimento e através dessa minha autocura que eu ingressei nesse mundo, ingressei nesse plano. E aí, queria entender por dentro como é que funcionavam as constelações familiares, porque eu queria entender como é que aquele cara adivinhava, que para mim não poderia ser algo não palpável, né? E onde que eu mergulhei nas constelações familiares. E depois veio a Ju. E como que tu entrou, Ju? Então, eu também venho da psicologia, né? Minha formação, a minha graduação é psicologia e também totalmente do mundo científico. E quando a minha filha nasceu, ela nasceu com várias questões. Então, ela olhava para a parede, chorava e eu precisei buscar conhecimento, né? Que a psicologia não me dava, o que acontecia. Então, eu entrei e comecei a entender um pouco mais do reiki, das energias. E o Rafa já ficou mais teimando e tentando entender e estudando. Eu não, já sou apaixonada por natureza. E já me apaixonei pelo reiki, pela energia. E comecei a participar da época que as constelações ainda eram em porão, né? Que a gente brinca, né? Porque as pessoas iam lá e não sabiam por quê. Então, nessa época, e aí eu virei uma apoiadora, uma pessoa que apoiava e levava muita gente para os grupos de constelação, só porque eu achava aquilo maravilhoso, né? E eu entro como consteladora familiar já no Instituto IOD, então, ao convite do nosso querido Nelson Teston, que já é falecido, mas foi nosso mestre do reiki, de vários conhecimentos, e ele dizia, Juliana, você tem que fazer. E aí, depois disso, então, já iniciei aí estudando constelação aqui em Chapecó, em São Paulo, somos alunos, né, Rafa, os dois da Hellinger, então a gente é formado pela escola da Hellinger Schule, que é a escola original, né, de Bert Hellinger, e a gente vem trazendo esse conhecimento, né, então, e aí vou para o IOD depois do Rafael, né, o Rafael, então, monta o Instituto IOD, que é onde ele começa a entender, compreender e dizer, não, eu quero levar isso para mais pessoas, né, Rafa? Quando o Rafael sempre diz que ele tem um sonho, e nós falamos que esse sonho é nosso, né, todo mundo no IOD, que é que toda a família, pelo menos, deveria ter uma pessoa com conhecimento sistêmico. Né, que toda a família tivesse. Então, eu acho que esse foi muito um divisor de águas que começou a mover nós, né, toda a equipe, a entender e a compreender como as constelações, como conhecimento sistêmico, é uma contribuição para a vida, né? Então, eu digo que eu comecei no mundo mais integrativo com a minha filha. E nenhum filho vem por acaso na nossa vida, né? E às vezes a gente conecta coisas por amor e por dor. Na época foi por dor e hoje é o meu maior amor, né? É a integratividade, a espiritualidade e as constelações familiares. Que legal. Assim, ó, muita gente tem dúvidas, né? O que é a constelação familiar? Então, a constelação familiar, ela é uma abordagem, uma técnica, no qual nós fazemos identificação, né, da origem oculta dos conflitos, né? E quando a gente fala essa palavra oculta, né, não tem a ver com o ocultismo ou esoterismo, né? Ele tem a ver do que está por trás de um conflito, o que está por trás de um acontecimento, ou o que está por trás de uma situação que a gente vivencia. Então, eu sempre digo assim, o pano de fundo, né, o que está circundando essa situação. Muitas vezes, né, ou na grande maioria das vezes, nós não temos noção do que está nos afetando. Então, por exemplo, quando eu contei a minha história, meu relato do meu problema de coluna, eu entendia, eu já tinha um histórico de que tinha sofrido um acidente de carro, tinha um histórico que foi criado no interior, então de carregar peso e tal, mas eu estava num momento da minha carreira, tinha estúdio de pilates, tinha um corpo bem trabalhado através da técnica do pilates e não fechava a conta,
né? Não fechava a conta. E assim mesmo quando eu tratava pessoas, né? Tratava diretamente as questões físicas, hoje não mais, mas naquele momento eu tratava. Então, às vezes, uma menina de 19 anos estudando direito, numa vida muito confortável, não trabalhava no pesado, peso ideal, tinha 3 hérnias discais na cervical. E às vezes uma pessoa que trabalhava no pesado, trabalhava em situações muito, muito insalubres, não tinha nenhuma hérnia cervical, dizendo, não fecha, né? Não está fechando essa conta. Então, o que a constelação entra? Ela entra para identificar qual é o motivo. Eu digo assim, quando não está fechando a lógica, tem algo oculto que está mandando, que está fazendo com que a gente vivencie isso. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, ela disse, é o conflito com o teu pai. Eu sempre sabia que eu tinha conflito com meu pai, mas eu não imaginava que isso ia me causar um adoecimento. Então, até aquele momento, quando ela me trouxe essa informação, eu disse, uau, nossa, não sabia que isso estava atrás do pano, que eu tenho que curar isso, primeiramente, para depois eu encontrar uma cura mais profunda do meu corpo, né? Então, a constelação, ela entende esse lado oculto, né? Eu falo que o adoecimento, ele sempre começa na alma, começa no nosso sistema, e ele vai passando barreiras até chegar na parte emocional, depois ele vai vir para a parte mental, até chegar no nosso corpo, né? E a cura, né? Seja a cura de doenças, ou a cura de relacionamentos, ou a cura de prosperidade, ou a cura, precisa também fazer o mesmo caminho. Precisa fazer esse mesmo caminho, seja na alma, depois na emoção, depois na mental, para atingir o corpo ou o mundo físico, né? Então, a constelação, ela faz essa investigação. Essa investigação nós utilizamos uma técnica de senso-percepção, né? Então, a senso-percepção é algo inerente ao ser humano. Como eu estudei muito, eu disse assim, não, como é que as pessoas sentem, né? Tanto é que eu descobri hoje que médiums, né? Pessoas médiums, não é um dom, né? A pessoa médium é uma pessoa que teve muitos traumas familiares, então ela se torna muito capaz, né? E eu apontei aqui para o terceiro olho, muito capaz de perceber situações invisíveis, né? Augusto Cury, que é um grande psiquiatra e muito conhecido, né? Pela sua abordagem frente à ansiedade, ele diz janelas killer, né? Janelas assassinas, né? Que é quando uma pessoa tem muitas crises de pânico e ansiedade, ele abre várias janelas. O que isso acontece, né? É um exemplo de traumas. Tem vários traumas que tornam uma pessoa mediúnica, por exemplo. Então, esse movimento de vários traumas, várias situações, fez com que as pessoas vão ampliando a sua senso-percepção. Igualmente, quando uma pessoa, por exemplo, fica cega, ela melhora a sua audição. Então, ela amplia um sentido. Então, um trauma, né, de ficar cega, amplia o sentido da audição. Quando nós sofremos conflitos, seja nós pessoas, né, a gente começa a ampliar a nossa senso-percepção. E a senso-percepção, ela percebe mais do que o que a gente está vendo, né? E isso é muito comum. Às vezes tu chega perto de uma pessoa e tu diz, nossa, aquela pessoa me sugou a energia. Porque aquela pessoa não te fez nada, tu não tem nada contra a pessoa, estava tudo bem. Às vezes tu atendeu alguém na tua loja, ou às vezes tu chegou perto de alguém e aquela pessoa parece que te sugou a energia. E às vezes tu nem te deu conta que foi aquela pessoa, né? Mas como que acontece isso? Através da nossa senso-percepção. Então, a constelação, ela busca essa senso-percepção através de âncoras ou sistemas representativos que vai trazer uma senso-percepção. O que é a senso-percepção? É leve, é pesado, tá ruim, dá vontade de deitar, dá vontade de... E através disso, nós vamos fazendo a investigação para descobrir o que está, né, como eu falei, por trás do pano, né, que está atrás, causando, né, o que a pessoa relata. Que sente. Porque às vezes, né, Ju, tipo, às vezes a gente tá num ambiente, tá legal, chega uma pessoa, tu conversa, parece que, meu Deus, que energia negativa, né? Que pesado que ficou o ambiente. Então, realmente consegue identificar isso. Isso. Então, isso a gente sente naturalmente todos os dias. E quando a gente está num lugar seguro, organizado e preparado para uma dinâmica de constelação familiar, uma vivência de constelação familiar, a gente consegue identificar, como o Rafa trouxe, e também fazer intervenções sistêmicas. Então, através das intervenções sistêmicas, é se colocado uma nova informação no campo. Por isso que a constelação familiar, ela é tão séria. Então, é como se fosse uma cirurgia na alma, né? Então, a gente se percebe,
observa, traz aquele oculto à tona e junto com isso faz um processo de intervenção sistêmica. Então, onde os consteladores aqui fazem algumas falas, algumas posturas que vão levar aquela informação para ter uma nova, para ressignificar, para ter uma nova consciência. Então, esse é um ponto que não consegue se explicar a não ser viver uma constelação, né? Então, o Rafael sempre faz uma analogia, né, mano? Nós somos irmãos. O Rafa sempre faz uma analogia de que é como querer explicar o cheiro do café. A gente não consegue explicar o cheiro do café, mas é bom demais, né? E a constelação, ela tem muito isso. A gente tem um desafio de explicar, porque ela não trabalha com a mente racional, mas ela trabalha com os sentimentos. Ela trabalha com o campo mórfico, né? Onde qualquer pessoa pode sentir especificamente esse exemplo. Olha, abracei alguém e fiquei pesado. Então, mas isso quando num lugar adequado, com pessoas adequadas, com pessoas que estudaram a constelação, é possível sim ter uma consciência e ressignificação desse conteúdo que vai gerar uma melhora significativa, com resultados que a gente muitas vezes não consegue dimensionar, né, Rafa? Quando começa e quando termina uma constelação, às vezes é no outro dia ou na mesma hora que o telefone toca, ou daqui a 2 anos, 3 anos, aquela constelação continua reverberando. Então, porque é um trabalho maior do que nós consteladores, né? É algo maior que a gente. Dá pra dizer que é tipo assim, ó, porque muitas vezes a gente tem problemas e a gente vai colocando como se fosse embaixo do pano, né? Ou do tapete. E chega um momento que às vezes acontece algum problema na nossa vida e que aquilo lá é justamente porque tu não limpou, tu não curou, tu não resolveu aquele conflito, aquele problema que te causa hoje, né? Os conflitos, eu digo assim que o tempo não existe, né? As pessoas dizem o tempo cura tudo. Eu já tenho reservas a essa frase hoje em dia, né? Porque o que nós estamos descobrindo, e isso faz muito sentido porque, mesmo um exemplo, né? Se a gente pegar uma aranha de mentira, a criançada adora, né? Pegar aranha, cobras de mentira e ficar jogando nas outras pessoas, né? Então, tu pegar uma aranha de borracha aqui e a gente deixa em cima da mesa. E aí, sei lá, passa uns 5 segundos, eu pego essa aranha e jogo em você. Você automaticamente vai se jogar para trás, né? Mesmo que você já sabia que ela era de borracha, você já estava brincando com ela, já estava mexendo com ela, e eu te joguei e você teve um reflexo, né? Esse reflexo é um reflexo de defesa, que age antes da tua mente consciente, né? A tua mente consciente sabe que é de borracha, sabe que não vai te fazer mal, só que a mente inconsciente, ela já tem uma memória traumática herdada dos teus ancestrais, assim como todos nós. Então, nós herdamos, isso está encravado no nosso DNA. Tem coisas que são mais coletivas, né? E tem coisas que são mais particulares de cada sistema. Cada sistema que eu falo é uma família. Então, tem situações distintas para pessoas, tem situações distintas para famílias. Então, uma família que a mãe tinha depressão a vida inteira é diferente de uma família, de uma pessoa que foi criada no qual a mãe era proativa e era feliz, né? É diferente você vivenciar, ter a tua vida no qual o seu avô faliu, né? E aí passou isso para o teu pai, a dor da falência, e hoje você vai empreender. Então, nós carregamos os traumas transgeracionais. E esses traumas transgeracionais, eles não estão no nosso consciente. Eles estão no nosso inconsciente. Então, muitas vezes, né? Eu digo muitas vezes porque algumas vezes as pessoas dizem, eu já sabia que ia aparecer isso, né? Outras vezes elas não tinham nem ideia, elas dizem, nossa, não tinha nem ideia que ia aparecer essa situação, né? Que isso poderia estar vinculado ao meu bisavô, que isso poderia estar vinculado ao meu avô, à minha avó, que isso poderia estar vinculado lá ao nascimento da minha mãe, que ficou lá internada 3 meses lá. Então, eu não sabia que isso estava ainda reverberando no meu sistema, que isso ainda estava influenciando. Por que reverbera, né? O que acontece isso? Por sobrevivência. Então, se tem um suicídio na família, por exemplo, é diferente de quem não tem suicidas. É bem diferente, né? Famílias que... um exemplo, o tio se matou porque faliu. Aí você é sobrinho, sobrinha, e está lá vivenciando, o teu negócio está indo mal.
está indo mal, e aí você está criando ansiedade, síndrome do pânico, e já está passando pensamentos suicidas. Daí, ou você trabalha em algum lugar. Eu atendi uma médica agora que faz mais ou menos uns 4 meses que ela foi da equipe de enfrentamento, né, do Covid, então ela perdeu, né, ela teve que assinar, né, não digo perdeu porque é a vida, né, mas ela teve que assinar mais de 30 atestados de óbitos, né, então, e hoje quando ela chegou lá para nós, ela não queria mais trabalhar. Imagina só, né? Tu abandonar uma profissão muito bem estruturada como a medicina, largar uma boa renda, né? Uma boa questão de prosperidade, porque tu não conseguia mais lidar com isso. E a gente identificou que ela tinha questões ancestrais. Então, sim, é doloroso para um médico perder vários pacientes, né? Vinculado à pandemia, no caso. Só que o que estava acionando nela esse sofrimento era uma questão ancestral dela, muito densa, no qual a gente identificou e tratou. E essa identificação, ela é diferente, por exemplo, quando a gente faz uma psicoterapia, né? A gente indica muito psicoterapia, que a psicoterapia, ela é uma ressignificação, no qual nós começamos a conversar sobre alguma situação, né? E essa situação, ela vai maturando, né? Eu digo que a psicoterapia nos ajuda a amadurecer muito como seres humanos. Só que, no entanto, a constelação, ela vem como algo que vem identificar, como vem fazer esse diagnóstico, né? Então, eu digo que é bater o martelo, né? Porque quando a gente vai num processo, por exemplo, de psicoterapia, a gente conversa sobre o pai, sobre a mãe, sobre o trabalho, sobre o relacionamento, sobre a saúde, sobre a infância. Pode ser que a gente circunde sobre algum ponto que vai trazer respostas. No entanto, nós não conseguimos, faltava uma ferramenta, faltava algo, e a constelação veio atender isso, que dissesse, é isso, é a relação com o teu pai. Tipo, bem cirúrgico, bem preciso. Exato, trabalha isso aqui. Legal. Que a gente sempre vai achar alguma coisa, né? Se a gente pegar, sei lá, a água que tem nessa xícara aqui e levar no laboratório, tu vai achar alguma coisa, entende? Então, e a questão é entender qual é a origem. E somente a partir desta origem a gente consegue solucionar. Então, não fica tateando, não fica perdendo tempo, não fica demorando tanto, né, por uma questão que tem que ser trabalhada. Então, a constelação ajuda nesse diagnóstico, ela é mais cirúrgica também, né, porque se a gente identifica uma situação que não foi curada no nosso sistema familiar, ele nunca foi curado por ninguém. E nós somos campos informacionais, situações informacionais. E para que a gente cure essa informação que está dentro das nossas células, nós precisamos implementar ou reprogramar essa informação ou trazer uma nova informação, uma nova consciência para que isso se cure, senão nós continuamos repetindo. A grande maioria das pessoas repetem sem perceber. Exemplo, nós estamos agora a 1.666 km por hora. A gente não percebe, né? E se o planeta Terra der uma freada, em menos de 5 milissegundos a gente vira poeira cósmica, né? Porque toda essa velocidade a gente vai ser pior que uma bomba atômica. Então, nós não percebemos que estamos nessa velocidade. A gente não percebe que a gente está funcionando dentro de um sistema familiar que é ou proativo, ou próspero, ou alinhado, ou que o amor está fluindo, ou vice-versa, né, que está na dor. Então, quando você começa a ajustar isso por ordem, a vida tende a se tornar mais leve e a solução. Aí a Ju trouxe algo, né, que um campo de constelação, ela é como se tivesse uma densidade informacional. Essa densidade informacional está pesando e quando a gente encontra a solução, ele tende a aliviar, soltar. É um exemplo, sei lá, uma pessoa está com muita dificuldade de pagar um boleto, por exemplo, é uma analogia, né? Uma analogia, está com dificuldade de pagar um boleto, tem que pagar um boleto hoje de 5 mil reais, não tem nada na conta, e alguém liga para ele, Rafael, eu quero te pagar lá o que eu estava te devendo há 6 anos atrás, lá os 10 mil. Posso depositar? Qual é o teu Pix? Nossa, paga o Pix e já paga o boleto. Não dá um alívio? Né? A pessoa não sofre mais, né? Amanhã ela não vai dizer, meu Deus, tem que pagar o boleto. Não, resolveu. Então, o que a gente diz assim, que quando dá o alívio no campo, a resposta emerge, aquela situação dissipa, é como se fosse embora. Por isso que muitas pessoas, quando se entregam ao processo da constelação, e o se entregar não tem a ver com acreditar, não tem a ver, sou cético, sou crente na constelação. Não, tem a ver com vivenciar, né? Se
eu vou lá na frente e não me alinho com o meu pai, não vivencio isso dentro de mim, a constelação não vai ter efeito, né? Não vai resolver. Então, precisa vivenciar essa situação nova. Eu acho que o que é muito legal na constelação e que faz com que a gente olhe assim, a mente, ela poderia resolver todos os problemas do mundo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um dedo podre para relacionamento, né? Um ditado comum que a gente fala dedo podre, né? Termina um relacionamento, encontra outro, parece que é o mesmo, né? Só mudou de companheiro. Aí você muda de empresa, por exemplo. Ah, nossa, meu chefe era agressor. Aí ele muda de trabalho, ou meu líder é agressor. Encontra outro líder em outra empresa também agressor. Parece que mudou de lugares, mas as coisas continuam se repetindo. Então, esse é um ponto importante de a gente observar na vida. Quando a gente fala de dinheiro, naturalmente as pessoas sabem, né? Ah, isso é a mente, que a gente tem que gastar menos do que ganha. E por que gastamos mais? Porque tem algo que nos gera uma dependência emocional, seja uma questão ancestral. Então, tem uma informação aí que precisa ser compreendida. Ou pessoas que trabalham, faturam um monte e o dinheiro desaparece. Essa é uma frase que a gente escuta muito quando falamos de empresas, né? E aí você diz, tá, mas então, qual é a origem disso? Qual que é a raiz disso? Quando que a gente não consegue mais dar conta das questões da mente, porque a mente já tem esse nome, porque ela mente para nós, né? O que que é a mente? São o nosso consciente tentando justificar. Ah, porque eu não tive tempo, porque eu não me organizei, porque eu gastei, porque furou o pneu, né? Então, mas por que furou o pneu? Por que o dinheiro nunca pode ficar na tua vida? Então, olhar que sempre é sobre você, né? Se tem alguma dinâmica acontecendo aqui na tua vida, é sobre você, né? Então, dizer o que pode estar, a quem eu estou sendo leal, a quem eu estou seguindo, qual é o padrão da minha família que eu estou repetindo. Então, quando a gente começa a se dar conta disso, a gente começa a perceber a importância da constelação na vida. E nas empresas, né, Rafa? Porque imagine só, vamos pensar numa empresa, tem várias pessoas que já vêm com as suas histórias, né, com seus traumas, com as suas vivências. Como lidar, como organizar tudo isso dentro do ambiente, né, da empresa? A primeira coisa que a gente traz, né, tanto é que a gente só trabalha com as hierarquias, né, a gente não trabalha com gestores ou colaboradores, né, porque todo o sistema de uma empresa vem dos donos, vem dos fundadores, o resultado das empresas estão vinculados às histórias familiares dos fundadores, né? Então, esse é o primeiro passo que a gente identifica. As pessoas que chegam até essa empresa ou não conseguem ficar nessa empresa ou nem chegam, né? Elas estão vibrando na mesma sintonia com os traumas e com as situações, seja, por exemplo, uma dinâmica vítima-algoz, seja uma dinâmica, a pessoa, sei lá, o dono da empresa teve uma história familiar que o pai foi roubado. Às vezes ele atrai um colaborador que vai roubar ele. Né? Então, uma dinâmica vítima-algoz. Fomos vítimas de alguém, só que ainda não curamos isso e trazemos colaboradores que vão nos roubar. Né? Então, por que acontece isso? Né? Tem um vídeo no YouTube que dá para vocês perceberem essas frequências, como funciona uma frequência. Nós somos frequência. Né? Nós somos frequência. O que faz com que eu não consiga atravessar essa mesa é frequências distintas. Se eu fosse a mesma frequência dessa mesma, provavelmente a gente conseguiria, né? Os átomos entrariam em harmonia. Então, existem frequências distintas. Então, na internet, no Google, no YouTube, vocês conseguem encontrar facilmente 2 diapasão. Então, por exemplo, tem lá um diapasão de 430 Hz. Tu coloca um do lado do outro. Né? E aí tu dá uma batida aqui nesse aqui. Ele vai fazer uma vibração e esse aqui vai vibrar também. Né? Porque é a mesma frequência. Aí tu coloca um diapasão de 430 Hz e coloca, sei lá, um de 560. Tu bate nesse, se vibra e esse não vibra. Por quê? Eles estão na mesma frequência. Né? Então, a onda do primeiro diapasão passa para o segundo. Né? É uma onda invisível. Então, nós temos essas frequências. E os conflitos são, eu digo que é sempre a sala escura da nossa vida, para que a gente enxergue uma fresta, enxergue uma saída. Né? Por isso que quanto mais escura está a sala, quanto mais sofrimento a gente às vezes tem na vida, nós temos que procurar as frestas, por onde que a gente vai sair, por onde que a gente vai, o que a gente tem que superar. Então, nós atraímos situações similares à nossa história, atraímos colaboradores similares à nossa história,
E para que a gente vá atingindo um próximo nível, ou vá conquistando aquilo que a gente almeja, né, como resultado, como tranquilidade, como leveza, precisa ter um ganho consciencial para que mude a vibração. Senão, nós vamos permanecer naquele eterno sofrimento. O que a gente trouxe também da parte mental é a parte dos labirintos mentais, né? Nós somos dificilmente a gente tem 4 ou 5 personalidades no mínimo, né? Eu digo assim que talvez para a gente fazer um bom acompanhamento, por exemplo, de psicoterapia, tu teria que ter uns 5 psicólogos aí, assim, diferentes para você ir abrir cada partezinha que a gente tem, né? Tem pessoas que têm 20, 25 mentes sobreviventes. São personalidades diferentes. Cada mente sobrevivente é como se, imagina o seguinte, um avião caiu, sobreviveu apenas 2 pessoas. E elas estão perdidas na selva amazônica, por exemplo. Elas não têm ideia. Norte e sul, né? Talvez só pelo sol, mas não sabem onde que vão sair. Elas não sabem onde tem a saída. Só que elas conseguem construir um perímetro de segurança. Ali tem água, ali tem uma caverna, ali tem uma bananeira, sei lá o quê. E elas não vão muito longe daquilo. Porque elas têm medo de perder aquele território que está gerando a sobrevivência. Então, muitos de nós estão presos nos seus problemas internos, estão problemas nos seus traumas, seja da vida, então, por exemplo, eu tenho 40 anos, o que eu vivenciei nos meus 40 anos, seja de traumas intrauterinos, o que eu vivenciei dentro da barriga da minha mãe, ou seja de traumas ancestrais, que é onde que a constelação abrange, né? Situações vividas também pelos nossos ancestrais, até 10 gerações a gente encontra essa situação. Então, muitas vezes nós ficamos em uma zona de sobrevivência e a gente diz, eu não vou sair daqui. Né? Onde que muitas pessoas relutam em buscar ajuda, relutam em resolver. E aí a mente sobrevivente, ela começa a achar a resposta. Ela quer achar a resposta, ou uma resposta que solucione, ou uma resposta que gere uma narrativa que acalme a si mesmo. Né? Tipo desculpas. É uma desculpa, né? Uma questão que vai manter a pessoa presa naquele movimento. Então, muitas pessoas dizem, eu não tenho dinheiro, nunca tenho dinheiro, porque é o mercado, porque é o governo, porque o Lula ganhou, porque o Bolsonaro perdeu, ou vice-versa, ou porque é a causa da China, por causa da dólar, ou porque trabalhar com rolamento é ruim, porque trabalhar com supermercado é ruim, porque trabalhar com clínica odontológica é péssimo, porque vocês não sabem como é que é trabalhar no ramo de construção, porque você não sabe como é que é ter um instituto de cursos, né? Então a gente escuta de tudo, né? Tudo, né? Então... A gente atende empresas de diversos ramos, né? E é muito interessante porque isso nós ouvimos em todas elas. Você não sabe como é difícil no meu ramo. Não, é que no outro lá é fácil. Então a mecânica acha que ele é o ramo mais difícil. A construção civil, nossa, ele é o pior. Então, isso são coisas que, na verdade, a gente vê pessoas conseguindo ter prosperidade, abundância, desenvolvendo em áreas que outras estão quebrando e falindo. E é isso que a gente estuda. O que faz com que empresas prosperem e o que faz com que empresas tenham conflitos e não prosperem. E aí a gente percebe, né, Rafa, que isso está nos sócios, que é esse reverberar. Aonde que eu encontro? Eu preciso olhar para os donos, nós precisamos olhar para aquela sociedade. Por exemplo, Ju, eu posso contar um case meu. Então, por exemplo, como eu tinha muita dificuldade com o meu pai sempre foi um homem muito autoritário, né? Então, e meu pai é autoritário, de gritar, bater na mesa, virar a mesa às vezes, né? Jogar coisa. E ele dizia assim, aqui quem manda sou eu, aqui não sei o quê, não sei o quê. Quando eu estava trabalhando como profissional liberal, ia lá, trabalhava na UTI, trabalhava atendendo meu cliente sozinho, eu não percebia que eu não tinha liderança. Né? E quando eu construí a minha empresa, construí o Instituto IOD, houve a necessidade que eu tinha que liderar as pessoas. Que eu tinha que liderar, cobrar metas, resultado. E eu não conseguia fazer isso. Eu não conseguia dizer para a pessoa, olha só, Ana, tu fez aí o que tinha para fazer, o que tu fez ontem, o que tu fez hoje, né? E aquele relatório tal, como é que tá os dados financeiros, lançou tudo, cobrou tudo. Eu não conseguia fazer isso, né? E em um determinado momento eu até terceirizava isso. A Ju já tem um perfil mais proativo, mais forte nesse quesito. E eu não conseguia. E aí teve um momento que eu tive que olhar novamente para o pai, para a hierarquia. Então, muitas vezes a gente diz assim, eu não consigo exercer a minha hierarquia, eu não consigo cobrar resultados da minha equipe. O que está acontecendo? O que eu descobri naquele momento?
que como eu tinha uma visão do meu pai muito agressivo, muito autoritário, né, e muito não escutava e era tudo do jeito dele, eu entrava numa negação ao meu pai. Então, o que eu dizia inconscientemente? Eu não quero ser igual a esse homem. Só que aí eu tirei toda a minha força. Eu não precisava ser igual. Só que eu me tornei condescendente. Eu me tornei frouxo, eu me tornei mole. Eu me tornei alguém que não tinha voz ativa, eu me tornei alguém que não cobrava. Aí o colaborador que eu estava lá pagando algo, talvez não entregasse o que eu precisava que entregasse, mas o salário dele estava no final do mês. Né? Eu não cobrava produtividade. E o colaborador não tem culpa. Né? O colaborador ele precisa de um guia, de um norte, de uma direção e de um foco. Então, eu tive que revisitar, agora, recentemente. A constelação é algo muito vivo, nós temos que revisitar muitas vezes. Então, tive que revisitar essa minha postura, né? Porque ainda tinha questões com meu pai. Muitas pessoas dizem, eu já constelei a relação com a minha mãe. Cara, tu vai constelar a vida inteira, porque se aquela situação tem várias facetas, tem vários lugares que te afetam, né? Então, no caso, assim, por exemplo, tem muitas empresas. E a gente, uma vez teve um momento da empresa que a gente dizia assim, meu Deus, como é que pode? Entra muito dinheiro e sai tudo. Eu e a Ju dizia assim, entra dinheiro e sai tudo. Mas não pode, a gente trabalha no ramo de serviço. Se fosse um supermercado, que tem lá uma margem de 3%, se fosse uma indústria, que tem uma margem muito estreita, mas, meu Deus, se entra 100, sai 100, se entra 200, sai 199. Como isso? O que acontecia? Novamente, foi lá o Rafael revisitar, porque eu sou o fundador do IOD, né? Sou a força principal do IOD. Fui lá revisitar a minha relação com meu pai, porque o pai é o limite. O pai é a pessoa, o papel, a função pai, o arquétipo pai, né? É a mesma coisa, a função presidente. Né? Se você discorda ou concorda com o presidente atual, que é uma pessoa que exerce aquela função, isso é outra coisa. Se ele tem competência ou não para exercer aquela função, é outra coisa. Mas a função presidente está descrita na nossa Constituição, que ele tem para fazer. E a função pai também está descrita na vida. Então, quem ocupa é a pessoa, que é o teu pai, que é o meu pai. Então, nesse processo, quando a gente olha para uma empresa que tem muitos gastos, a gente diz assim, cadê o limite? Cadê o não? Cadê o... Será que precisa? Será que é agora? Ou talvez a condescendência de dizer assim, não, vamos trazer o melhor computador, vamos trazer a melhor mesa. Não, se precisa, vamos fazer. Se precisa... Então, muitas pessoas têm conflitos de base, né? Muitos empresários têm conflitos de base que vai reverberando no seu negócio. E aí, se ele é autônomo, beleza, vai reverberar só nele. Mas se tem 10, 20, 50, 100 colaboradores ou pessoas dependentes, ou no caso aqui eu e a Juliana somos sócios, né? Somos irmãos, temos o mesmo destino, né? O mesmo pai, mesma mãe. Mas se eu sou um sócio de um terceiro, né? Vamos supor, eu sou teu sócio. Você tem outro destino, outro sistema familiar, a gente é sócio, aí tu diz, pô, o Rafael não cobra. O Rafael não deixa passar qualquer coisa. Vai gerar um atrito na sociedade. Então, uma sociedade começa a gerar atrito, sócios que começam a ter visões distintas, não vai levar uma empresa para o próximo nível, não vai levar uma empresa para sei lá, o que ele almeja de objetivos, né? E aí, quando a gente se depara com as empresas familiares, a gente está falando não só de empresa, né? Nós somos irmãos e sócios, mas tem casais que são sócios. Às vezes a família toda trabalha pai, mãe, filho, nora, genro. Então, como garantir que isso flua com leveza? Porque nós temos dois momentos nas empresas. Nós temos um momento que está dando tudo errado, rotatividade, as pessoas não ficam, falta de dinheiro, o caixa está estourado. Nesse momento, com certeza, o conhecimento sistêmico pode apoiar. E tem aquele momento assim, tem dinheiro, está todo mundo com dinheiro, mas ninguém mais se olha, ninguém mais se fala, ninguém mais consegue conviver. Então, são momentos que é pesado a empresa. Que é pesado. E Bert Hellinger tem uma frase que é essencial e que a gente fala e que a gente trabalha isso na nossa empresa, esse princípio, e procuramos levar para os nossos clientes. O sucesso é leve. Então, se está pesado, se a gente está fazendo força, é porque nós estamos fazendo algo contra a maré, né? Porque se tu tá seguindo a maré, se tu tá seguindo a onda, né? Como no mar, tu pega uma onda, tu vai para frente, né? Se você vai contra a onda, você precisa fazer força, né? Então, olhar para isso no campo sistêmico empresarial foi um despertar meu e do Rafael já em torno de 5 anos, né, Rafa? E aí a gente entendeu que as empresas, elas precisavam além de um constelador.
Sim, nós somos consteladores, mas hoje nós nos tornamos consultores sistêmicos empresariais, onde a gente desenvolveu uma metodologia única para atender essas empresas, né? Então, não é mais só uma constelação, que não é só uma constelação sempre é muito profunda, mas as empresas, elas precisam de um contexto, de um conceito, de um trabalho que vai trabalhar todas essas relações. Porque quando nós falamos sobre empresa, nós estamos falando sobre muitas vidas. E cada empresa que fecha, cada empresa que um dono entra em desistência, a sociedade toda perde. Né? Então, é essa grandiosidade que temos nas empresas. Né? E as leis, elas vão estar agindo. Acredite ou não, queira ou não, goste ou não, como a lei da gravidade que o Rafa trouxe. A Terra está girando e a gente acredite ou não, nós estamos rodando com ela. E assim são as leis da vida. Elas vão agir com a gente, acreditando ou não, né? Eu até me chamou a atenção porque você falou assim, a questão quando o sócio, digamos, a empresa tem a energia como se fosse dos sócios, fundadores, né? Exato. Mas quando entra outros sócios no... Começa a somar energia. É uma reação química, né? A gente diz, ou uma reação energética nesse caso, né? E quando eu falo energia, a gente precisa entender que toda energia, ela é antecedida por uma informação. Então, exemplo, hoje estamos em 2023, né? Então, há 7 anos atrás, em 28, 29 de novembro, teve o fatídico acidente da Chapecoense, né? Então, 5 da manhã, 3 da manhã, né? A hora que começou a sair as notícias, a energia de Chapecó era um peso gigantesco, né? Nossa, era um luto, um sofrimento, e foi se espalhando para o país inteiro. Essa energia era muito densa, né? Todo mundo sentia o sofrimento. O que antecedeu isso? Uma informação. Caiu o avião da Chapecoense. Né? Então, toda a energia, ela é antecedida por uma informação. Tá? Então, quando a gente olha a energia, por isso que a constelação identifica a energia, e a gente vai buscar, através dos nossos estudos, qual que é a informação que tem aí atrás. Então, toda vez que chega uma nova pessoa, chega uma nova informação. Chega uma nova força, chega uma nova fraqueza, depende do que ele está trazendo. Eu diria que o mais barato na vida seria fazer uma consultoria sistêmica empresarial antes de montar uma empresa. Seria o mais barato. Tem gente que coloca aí 500 mil, 2 milhões, 3 milhões à frente em um negócio, em uma empresa, em uma ideia que não tem força nenhuma, que não tem alinhamento e não tem entendimento nenhum. E traz pessoas que às vezes não se somam como sócios, né? Que uma boa sociedade quando soma-se expertises. Então, por exemplo, uma startup, né? Alguém tem uma grande ideia, tem algo que pode revolucionar o mundo, só que ele não tem dinheiro para produzir. Então, ele tem que trazer sócios e investidores. Ele não vai trazer mais cientistas. Ele tem que trazer um sócio e investidor. E aí precisa alinhar isso, precisa entender isso. Eu, por exemplo, sou muito especialista, né? Então, a linguagem é mais difícil, às vezes afasta o cliente, né? Então, já trabalhei isso muito, mas às vezes a linguagem é mais rebuscada ou mais técnica. Então, provavelmente, se eu vou abrir sociedade, eu vou trazer alguém que tem mais perfil de venda. Ou vou trazer alguém que tem mais perfil, como eu já tenho lá a questão da liderança, já tem alguém com um outro perfil, né, de cobrança ou de feedbacks positivos ou negativos. Então, a partir disso, é um outro movimento. Eu já tenho uma outra força, que é expertise, que é produto. Então, eu começo a olhar as forças internas, né? Então, uma boa sociedade é importante que tenha forças internas e some-se expertises. A partir disso, né? Que juntando vai se dar um bom elemento, né? Que juntos somos melhores do que separados. E existem muitas sociedades, né, Rafa, que os objetivos não são somar, são salvar, são, né, proteger. E aí, nesse momento, começa a ficar muito pesado. Né? Começa a ficar pesado. E objetivos distintos, né? Formas distintas. Me recordo que a gente atendeu uma empresa de 3 sócios, né? E teve um momento que um dos sócios, muito reticente, né? Muito reticente, e teve um momento que a Júlia disse, tá, e a sucessão? Eu não acho que meus filhos têm que trabalhar na empresa, porque a empresa é minha, o sonho é meu e tal. E eles estavam num processo de transição.
Ele estava saindo, faltava 2 meses para ele sair da empresa, já estava tudo definido, só que ele ia continuar recebendo emolumentos da empresa, recebendo dinheiro. E aí a gente falou para ele assim, ok, você é contra a sucessão, né? Tanto é que você não deixou um sucessor. E a gente não falou só o sucessor filho, não deixou um sucessor técnico, ou não deixou um sucessor na área dele, não construiu uma sucessão. Então, a sua empresa, você não pode sair agora. Senão, a tua empresa pode vir a quebrar, ou pode vir a sofrer dificuldades. Então, nós também entendemos as posturas das pessoas, a parte interna das pessoas. Quando a gente vai pesquisar a origem dele, ele foi criado sem pai. Foi criado pela avó, foi criado pelas tias. Então, ele não sentiu uma sucessão na vida dele. Ele se sentiu sempre sozinho. Ele achou que cada um se vira, né? E que cada um faz a história. Só que a empresa não se vira sozinha. Ela não faz a história sozinha. Ela precisa de pessoas que dão um norte, dão uma direção. Então, nós estudamos sempre isso. Desde das questões que estão travando as pessoas, que eu digo assim, que é a força pessoal. O que atrapalha a nossa força pessoal? Eu estou aqui, por exemplo, nesse exato momento, não está me tirando minha força pessoal, porque está tudo certo. Mas, por exemplo, eu estou fazendo mudança. Né? Então, mas a minha mulher está lá acompanhando, está tudo certo. Mas vamos supor que não tivesse ninguém lá. Eu já estaria preocupado. O meu rendimento, a minha criatividade, como funciona o meu sistema, já poderia impactar numa venda, poderia impactar num atendimento, poderia impactar na minha clareza de trazer alguma situação. Imagina você estar numa empresa, está trabalhando, vai lá, trabalhe, nós temos aquele conceito lá, não se mistura amor com negócios, né? Não se mistura vida privada com negócios. Teu filho está doente em casa, teu filho está internado. Tu acha que o teu rendimento é igual? Tu tá se separando. Tu acha que o teu rendimento é igual? Não, deixa lá fora a questão com a minha mulher. O que, sim, se entende sobre isso também, né? O que eu entendo sobre isso é dizer assim, não vamos ficar desabafando sobre os nossos assuntos. Por isso que tem que ter um setor de RH, que tu vai lá e diz, tô me separando e isso está me afetando, né, na minha vida, né? Só que se às vezes tu é o dono não quer ir lá no RH. Né? Ou ele não entende que ele precisa buscar ajuda com um terapeuta. Ele diz assim, não preciso disso. E isso começa a interferir. Aí está lá o pai e a mãe brigando, o homem e a mulher brigando, que é o pai e a mãe de um sucessor, o pai e a mãe de alguém que trabalha na empresa. Aí a mãe diz assim, ou o pai, né, diz assim, meu Deus, a minha empresa é ruim, é pesada, porque trabalhar com mecânica é uma M, porque é difícil. Daí eles chegam para nós e dizem assim, eu não sei o que fazer, meus filhos não querem saber do negócio. Mas o que foi colocado ali? Que é difícil, que é ruim, que é pesado. Ninguém quer ir para um lugar ruim. Conheci um restaurante, vai lá, a comida é horrível, vai lá. Tu não vai, esquece. Né? Tu vai onde que é bom, onde que é leve, onde que tem prosperidade, onde que tem força. Muitas empresas têm muita prosperidade, gente, tem empresas que o problema não é o dinheiro, não é o caixa, já estão muito sólidas, muito consolidadas, quase num estado de excelência, mas eles têm conflitos de relacionamento entre os sócios, entre os irmãos, não se falam. E eu entrei na empresa, né? Eu entrei na empresa justamente atendendo um empresário que estava com câncer de miocárdio. Na época, no mundo empresarial, né, no Rafa? mundo empresarial, e ele veio e eu disse assim, olha, no diagnóstico, ele disse, isso aqui é uma briga, né, que você tem com irmãos, né? É alguém do teu seio familiar, que existe família de origem e família adquirida, né? A nossa família atual. Então, a minha família atual é eu e minha mulher e nossa cachorra. Então, a nossa família atual. Minha família de origem é meu pai, minha mãe, minha irmã, tem outra irmã também. Essa é a família de origem. Então, você tem um conflito na família de origem. Sim, a gente é 3 ou 4 irmãos e a gente não se fala mais. Daí eu disse para ele, olha, você precisa se alinhar com seus irmãos. E aí, a cada atendimento que eu faço, seja uma semana ou 15 dias após, eu faço um retorno para ver como é que a pessoa está, como é que ela identificou aquilo. E um dia antes da sessão, a nossa colaboradora, a secretária, sempre envia uma mensagem de confirmação, dizendo, fulano, amanhã tem teu horário, às 16 horas, podemos confirmar? E nisso a mulher dele respondeu, ele não vai poder ir, porque infelizmente ele veio a falecer, né, ontem, não sei, e tá, tudo bem, meus pêsames. Mas aquilo mexeu muito comigo. Porque eu disse, eu preciso servir, porque a constelação a gente sempre estava servindo algo individual. Uma constelação, eu disse,
que tal eu achar algo para as empresas? Trazer esses 4 irmãos, para eles conversarem, para eles se alinharem, né? Já teve situação de empresas que a gente trabalha, que eu digo assim, 1 hora eu seguro alguma treta contigo, mas se eu ficar 5 horas, eu vou largar essa treta. Se alguém ficar cutucando ou ficar mexendo ali, eu vou largar a treta que tem. E já teve, né, situações, né, que a pessoa diz assim, você não sabe, falando pro cunhado, você não sabe que na minha gaveta tem um revólver engatilhado te esperando. Imagina se essa empresa vai ter dinheiro, imagina se essa empresa vai ter harmonia, vai ter sucesso. Sendo que todos nós temos uma senso-percepção. Que é aquilo que a gente está falando aqui no início, né? Tipo, as pessoas sentem. Então, Ele a não arma falou, na gaveta ele falou não na preciso hora. ver, né? Ele falou na hora ali da consultoria. Mas a empresa já estava percebendo isso há muito tempo, né? Já estavam sentindo isso. Então, você é um excelente colaborador, você tem um excelente vendedor, você tem um excelente líder. Esse líder, ele não quer ficar ali, porque ele sente que tem alguma coisa de errado, ele começa a olhar fora, vai embora. Daí os empresários chegam e dizem para nós, agora que eu achei a fulana de tal para resolver o problema, ela não quis ficar, porque ainda tem conflitos internos. Então, olhar esses sistemas, harmonizar esses sistemas, desde a força pessoal, curar a força pessoal, então, resolver os nossos BOs, né, como líder, como dono da empresa. E aí tem uma outra parte que a gente vai para a força da empresa, o que dá força, o que tira a força de uma empresa. Então, por exemplo, uma empresa que não tem hierarquia definida não tem força. Alguém tem que mandar, alguém tem que dar a última palavra. Não é democrático. Uma empresa não é democracia. Porque democracia é um condomínio. O que é democracia é o nosso país, né? Por isso que tem algumas dificuldades, né? Embora é eleito uma hierarquia, né? Mas não é democrático. Ela tem um sistema hierárquico. Ah, mas somos 3 sócios iguais, 33, 33, 33. Todo mundo manda igual. Não é assim. Quem que manda? Quem que dá a direção? Esse que dá a direção não é autoritário. É óbvio que ele colhe, né, as informações, ele compila, ele olha o futuro da empresa e ele dá a direção. Vamos por aqui, vamos fazer isso, não vamos fazer isso, vamos comprar uma sede, vamos ampliar esse setor, vamos contratar tal pessoa. Ele precisa ter alguém que dê a força e o comando. Então, essa força e esse comando precisa haver. Embora tenha 4, 5, 10 sócios. Precisa haver. Primeira coisa, a gente ajuda a identificar isso. Grande maioria das empresas não tem noção disso. Ah, é homem e mulher. Na vida, em casa, homem e mulher é igual, né? É a mesma hierarquia. Na tua casa é a mesma hierarquia. Você e tua esposa, você e teu marido é igual. Então, ninguém chegou antes, porque disseram sim juntos. Deram um beijo juntos, disseram sim juntos. Ah, eu era apaixonado 5 anos antes. Não interessa. Disso sim junto, né? Então, não tem hierarquia. Mas na empresa é igual? Será que é igual? Será que é ela que manda mais? Será que é ele? Aí já tem que ter uma vigilância, já tem que estar atento, já tem que saber como lidar com isso. Porque tem uma alteração. Na vida, por exemplo, na nossa empresa, a Ju é maior do que eu. Né? Hoje nós temos a bênção de ter pais vivos ainda. Então, por exemplo, se não é o caso da Ju também, mas, por exemplo, se falecer meus pais, a inventariante é minha irmã mais velha. Não sou eu, Rafael. Eu posso ser PhD em inventário. Eu posso ter inventado o inventário. Mas não é a lei sistêmica e também a lei dos homens fala que a mais velha tem a força para fazer isso. A mais velha tem a força para tocar isso. Então, eu e a Ju, ela é mais velha do que eu na vida. Quando ela tá lá na casa dos nossos pais, a Juliana diz assim, ou ela treta lá com a minha mãe, ou ela reclama de alguma coisa, eu fico quieto. Né? A vida sempre tem precedência. Se estiver matando alguém, daí tu tem que interferir, né? Mas estão lá tretando, mãe, não quero fazer isso, não sei o quê. Acontece, a gente é ser humano, a gente é normal, né? Aí, eu não me meto, porque ela é maior que eu. Só que na empresa a gente tem uma inversão hierárquica. Eu vim antes do que a Juliana no instituto. E aí, nós temos que ser vigilantes. Se a gente não tem conhecimento disso, nós ia tretar. Já teria desfeito a sociedade. Já teria acabado. Seria, porque a gente é os dois perfil forte, né? Eu muito teimoso também. Então, assim, por que não teria vingado uma sociedade? Porque nós não saberia das leis, nós não saberia se comportar, nós não saberia ser vigilantes. Tem pessoas que não precisam se preocupar com isso. Quem não é sócio de co-irmão não precisa se preocupar com isso. Quem não é sócio de marido e mulher não precisa se preocupar com isso. Tem outras preocupações. Quem é sócio de familiares, que é a grande maioria das empresas que a gente atende, limitadas, que tem uma rede de confiança, né? A gente trabalha diretamente com isso, para alinhar essas relações. Então, a força da empresa. E o terceiro ponto que a gente vê é a força do produto, a força do teu negócio.
né? Então, se você colocar o Rafael lá num posto de gasolina, será que ele vai ter força para prosperar? Não sei, né? Eu acho que não, né? Então, nós precisamos entender o que é uma força de negócio e o que não é uma força de negócio. O que é uma força de produto e o que não é uma força de produto, né? Tem algo aí da tua história que te trouxe aqui para estar sendo uma comunicadora, uma produtora de conteúdo que faz com que tu tenha força. E se você tem força pessoal, tem força na empresa, no teu negócio, no alinhamento do negócio, e tem a força do produto, eu sempre digo assim, eu brinco com os meus alunos, meus clientes, digo assim, eu rasgo todos os meus diplomas e paro de fazer o que eu faço, que você não vai prosperar. Se você tem a força pessoal, se tem a força da tua empresa e tem a força do produto, eu duvido, é impossível uma pessoa não prosperar. É impossível. E aqui não é só prosperidade financeira, é prosperidade de relacionamentos, é conectar com facilidade clientes, colaboradores, né? Fazer com que as coisas aconteçam de forma simples e maravilhosa. Isso é possível? É. Tanto que hoje a gente recebeu um convite seu, né? Não foi maravilhoso? É simples. Sem força, né? Então, quando a gente começa a estar mais organizado internamente como empresário, a empresa começa a estar mais organizada. E aqui é a chave. E eu digo, como tu falou antes, a questão de ser simples e o negócio fluido como uma água, assim, né? Indo. Porque às vezes, então a gente pode dizer assim, ó, me corrige se eu estiver errado. Quando tiver alguma coisa que tá emperrando, o negócio não vai, é o momento de tu parar e procurar ajuda, né? Tipo, cara... Eu digo que é levar a empresa para terapia, né? Literalmente. Tu precisa levar a empresa para terapia. O teu negócio para terapia. E a gente sempre diz que hoje você está trabalhando no teu negócio, né? Tá aqui. E existe a maneira de trabalhar o negócio, né? Trabalhar o teu negócio, olhar para o teu negócio. E algo muito mais profundo. Tem muitas consultorias estratégicas, consultorias financeiras, consultorias de gestão que nos chamam. Que eles já têm consciência que se os sócios não estão alinhados, tu pode trazer os melhores processos. Tem muitas empresas que dizem assim, eu contratei a consultoria da Dom Cabral, a melhor de não sei o quê, e não funcionou. Essa consultoria não serve. Será que é a consultoria que não serve? Ou será que os sócios estão tão desalinhados que você pode pôr ouro, um processo de ouro na frente, que mesmo assim os sócios nem estão olhando para esse processo de ouro, né? Ou essa consultoria incrível, que muitas empresas são incríveis, com resultados brilhantes, que simplesmente os sócios não estão se entendendo, ou têm objetivos distintos, ou pessoas que estão pensando de outra maneira, ou estão em fases diferentes da vida e está tudo bem, ou estão enlutadas. A gente atende empresas que faleceu um dos proprietários, ou faleceu pessoas na empresa, né? Uma instituição que sofre muito com o luto, hoje é nosso time de futebol. Tu coloca aí na conta 70 e poucas pessoas num acidente. É muito peso. É muito luto. Aonde que tem lá o território da Boate Kiss? Alguém se arriscaria em montar uma outra boate naquele mesmo terreno? Será que se arriscariam? Entende? Por quê? Será que a gente se arrisca, por exemplo, vou comprar uma casa que alguém se matou? Existem informações que geram energia. E essa energia, no caso de luto, falecimento, mortes, né, dentro da empresa, falência. Tipo assim, as muito... empresas que, tipo, falem e vão num processo de reestruturação. Como é que é? As empresas... E aqui eu estou dizendo que a falência, às vezes, muitas falências que estão linkadas a lutos internos. Porque as pessoas não têm energia. Elas estão presas. Então, por mais que às vezes tenha um baita produto, a empresa está alinhada, mas ela tem um luto interno. Ou a empresa tem uma energia muito densa, que é onde que a gente diz, fui trabalhar naquela empresa e quer chegar em casa, quer deitar e dormir, porque é pesado. Até gostam das pessoas, não brigam, não tem problema de relacionamento, mas é pesado, é difícil. Então, as pessoas não querem, não têm inovação, não têm criatividade. Todo negócio é inovação. Então, a gente faz podcast hoje, né? Nessa estrutura. Daqui 5 anos, será que será assim? Não sei. Daqui 20 anos, talvez, com certeza não. Então, quem quiser estar à frente precisa estar olhando para as inovações. Mas se você está num sentimento de luto interno, né? Se uma pessoa está num sentimento de sofrimento interno, um luto interno, ele não está olhando para a vida. Ele está olhando para trás, está olhando para o passado, está olhando para o luto, está olhando para o sofrimento. E aí precisa curar isso também. E aí pode levar à falência, né? Tem vários setores. Qualquer uma das situações que eu te falei, tanto da força pessoal, quanto da força da empresa, né? O desalinhamento entre os sócios, como da força do produto, pode te levar à falência.
né? Então, um exemplo de força do produto. Um pai é grande empresário e monta uma loja incrível da marca top, super conhecida para a filha. Sei lá, Arezzo. E deixa lá 500 mil no caixa, deixa a equipe treinada, deixa tudo montado no melhor ponto da cidade e a filha quebra. Por quê? Mas era só tocar, era só ir para frente. Um negócio pronto. Por quê? Porque ela não tinha uma força pessoal para tocar o negócio. Então, tem várias situações que fazem, né? Além, né, de, claro, ter algo que vai interferindo. Ah, que legal. E essa questão da escassez? Porque muito, né, as empresas às vezes falam, as pessoas tipo, ai, como quebrar a questão da escassez? Tipo, né? Porque às vezes as empresas são escassas, né? A escassez, Ju, quer falar? Sim, deixa eu contribuir aqui, porque uma boa parte da escassez está por não conhecer os seus números. Então, quem não conhece os seus números, não mede. Quem não mede, não melhora, não evolui. Mas tem uma dinâmica que é muito comum, que a gente encontra, que é a questão da mistura do dinheiro. Ainda existe muitas empresas onde o empresário não recebe salário, ou prolabore, ou resultado, o nome que for aqui não importa, mas não retira a sua contribuição, né? Ou pessoas que não trabalham na empresa e retiram dinheiro da empresa. Isso acontece, por exemplo, meu filho trabalha comigo e ele não tem salário, mas ele tem o que ele quiser. Então, isso começa a não ter clareza do dinheiro. Então, a primeira coisa quando a gente fala em prosperidade, a gente tem que olhar para o fluxo e para a clareza. Então, organizar a prosperidade. Então, se as pessoas trabalham, elas têm que ter uma remuneração adequada com a sua função, não adequado se você é dono ou filho do dono. É o cargo. Se é um filho de dono que está fazendo limpeza no chão, ele tem que ganhar um salário correspondente à função. Se ele está como assistente, ele tem que receber o salário de assistente. E se ele está como gerente, ele recebe um salário de gerente. Então, quando a gente começa a organizar remunerações com o cargo, neste momento a gente começa a alinhar muitas coisas. Separar o caixa, pessoa física e pessoa jurídica. Juliana, mas isso é óbvio. Todo mundo faz? Não. 90% das empresas tem tudo misturado. Né? Por que tem tudo misturado? Porque falta, é como se existisse uma restrição em olhar para o dinheiro. E sempre que a gente começa a não olhar para o dinheiro, a gente tem que voltar lá para a nossa história familiar. Quem não olhava para o dinheiro? A mãe? O pai? Ou um não contava para o outro, né? Então, o que nós percebemos? Que os sócios levam as suas questões familiares para dentro da empresa. A forma como a mãe, imagina nós 3 sócios, né? Nós 2 aqui temos a mesma mãe. Então, lá em casa, quem controlava o dinheiro é a mãe. Aí, na sua é o pai. Daqui a pouco, você vai ter um determinado... Não, quem tem que controlar o dinheiro é o Rafael. Não, o Rafael vai lá, não, tem que ter a Juliana ou a Ana. Então, a gente começa a perceber que o reflexo do dinheiro está muito conectado a como os sócios lidam com os seus conflitos emocionais, né? Então, por que eu preciso perder muito dinheiro? Lealdades familiares, mas também muito a desorganização. Né? Então, são pontos importantes e pontos de território, né? Que é um ponto que a gente não trouxe aqui, mas muitos de nós já vimos, né? Uma loja abre num ponto, meses depois fecha, abre outra, fecha. Sabe aquela sala comercial que dá sempre para alugar? Parece que nada ali flui. É coragem de quem abre um negócio numa sala comercial que está parada, né? Que há muito tempo ninguém consegue prosperar. Então, todas essas informações de território também estão nos locais das empresas, que é isso que o Rafa trouxe. Abriríamos eu nem diria uma boate, né? Qualquer empresa naquele território que morreu muita gente, eu não abriria. Só que muitos de nós não sabemos as informações dos territórios, né? Então, começamos negócios, que é o que o Rafa falou lá em determinado momento, colocando dinheiro sem antes olhar para nós sócios. Olhar para o dinheiro. Às vezes aqui a gente acha que é um gasto, investir em uma consultoria sistêmica, em olhar para os sócios, olhar para a relação, fazer acordos, né? Muitas pessoas falham porque eles não se suportam mais como sócio. A empresa quebra. Para que acabe de uma vez essa sociedade. Por que acabar de uma vez? Porque eles não conseguem se olhar no olho e acabar a sociedade. Então, a falência, ela tem muitas portas, né? É quase um multiportas. E nós, com o conhecimento sistêmico, vamos entrando nessas portas e checando aonde que pode estar esse ralo financeiro. Eu digo que a escassez está vinculada à tua falta de olhar para a vida.
né? Quando você não está olhando para a sua vida, você está na escassez. E aí nós temos que... Porque o dinheiro é vida, né? O dinheiro, ele serve a vida. O dinheiro, ele não tem um propósito maior do que esse. Que é um baita propósito, ele serve a vida. Então, quando estamos presos na escassez, nós estamos presos em algo que nos está levando para a morte, ou para a dor, ou para o sofrimento. Então, quando nós estamos olhando para a vida, o dinheiro vem. Quando nós estamos voltados para a dor, o sofrimento, ou para a morte, ou questões que levam à morte. O que eu falo de questões que levam à morte? Se trata sempre de vida e morte. Então, não a morte em si, né? Que não é um problema. A morte é uma passagem, né? No meu conceito. No entanto, assim, tanto a gente caminhar para a vida como caminhar para a morte é um sentido. É uma direção que a gente está indo. Quando alguma pessoa, por exemplo, está presa num trauma de infância, ela não conseguiu superar um trauma de infância, ela não está olhando para a vida. Ela está ali presa, ela não está conseguindo prosperar. Quando uma pessoa teve um falecimento de alguém que foi muito denso, muito difícil, ele está olhando lá para a dor. A Ju falou em lealdade familiar. Quando o pai tem uma dor muito forte, o filho está lá olhando para ver o que o pai está olhando, né? Inconscientemente, ele está preso em situações que não está indo para a vida. Então, o que acontece? Precisa tratar o que faz com que essa pessoa esteja olhando para trás, que eu chamo de morte, e olhar para frente, que eu chamo de vida. Quando nós estamos olhando para a vida, nós estamos no estado criativo e de construção. E aí o dinheiro vai fluir, o dinheiro vai entrar. Quando paramos, estabilizamos, vamos para a morte. Exemplo, a gente já atendeu empresas que o casal estava lá, estava indo muito bem, prosperando. Aí chegou um determinado momento e começou a dar problema. E aí a gente abre uma constelação, aparece um aborto. Tiveram um aborto e depois daquilo se fecharam para a vida. Pararam de olhar para a vida, entristeceram, superaram aquilo, o tempo amenizou, né, a dor do luto, mas parou de olhar para a vida. Quando a gente para de olhar para a vida, complica. Numa questão de território, né, quando você vai num território que tu não se sente bem, você quer sair, quer ir embora. Tipo, eu me sinto muito bem aqui onde eu estou agora, nesse lugar que vocês montaram. Senão a gente já quer ir embora, se livrar de uma vez. Então, o teu cliente vai querer... Então, existem informações do território, existem informações da pessoa, existem informações de nós mesmos, que não estamos inovando e não estamos olhando para a vida. O dinheiro e o relacionamento, ele tem a mesma vibração, um relacionamento amoroso, né? Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem muito a postura de vítima, né? Posturas internas, a gente trabalha muito posturas. Uma postura interna de vítima. Reclama de tudo, tudo é ruim, tudo é péssimo, a vida dele tudo é difícil. O dinheiro não vai olhar para essa pessoa, vai dizer, tô fora. Imagina uma pessoa que, sei lá, vai em um bar da cidade, daí ele vê uma menina lá no balcão, daí ele diz, oi, tudo bem, gostei de você. Ela diz, nossa, eu também gostei de você. Daí ele diz, que bom, porque na minha vida é tudo ruim, porque agora quase que eu não consegui chegar. Daí ele começa a reclamar, a menina diz assim... Ela começa a se afastar dele, né? Ela diz assim, não vou querer essa draga, Vai vazar. Vou vazar daqui, tô fora. Então, o dinheiro é assim. Então, pessoas que têm posturas proativas, pessoas que têm postura para a vida, vão ter dinheiro, vão ter movimento. Aí a gente vai dizer, mas acontece crises, Rafael. Tá, a maior crise que já aconteceu, né, foi agora a transição do mundo das máquinas fotográficas, né? A Kodak não conseguiu se inovar, né? Quebrou. A gente olhou outra crise de matéria-prima. A Eternit, que usava amianto para fazer caixas d'água, para fazer telhados. E só usava amianto. Do dia para a noite, decreto proibindo o uso de amianto por causa das suas configurações que geravam câncer nas pessoas. Cortaram a matéria-prima dos caras do dia para a noite. E quem trabalha com bolsa de valores pode ir lá investir na Eternit. É uma empresa que é uma empresa fundamental, né, fundamentalista, uma empresa que dá muitos dividendos, muita receita para o investidor. Por que isso acontece? Se mesmo com a maior crise deles não quebraram, porque eles tinham força de olhar para a vida, eles inovaram, eles não pararam de trabalhar com amianto, mas eles inventaram outra coisa. Eles tinham, ok, beleza. Eles não ficaram na vítima, eles não ficaram no sofrimento, né?
Eu não sei se aconteceu isso com a Kodak, né? Mas eles olharam para a vida e foram para frente, né? E executaram algo. Uma empresa, gente, só por questão de curiosidade, que sofreu muito com a morte, é a equipe de Fórmula 1 Williams, né? A equipe de Fórmula 1 Williams é a equipe de Fórmula 1 que o Ayrton Senna corria no fatídico acidente dele lá em 94. Então, ela era a melhor equipe, né? Era a equipe a ser batida por anos consecutivos, e depois daquele acidente, hoje, ela é uma empresa que quase abriu concordata várias vezes e é uma das equipes que ficam lá nas últimas posições. Para a gente perceber como uma morte influencia na energia da equipe. Nosso time de futebol aqui não faliu, porque é uma associação que muitas pessoas colocam dinheiro e tem uma paixão envolvida, porque se fosse uma empresa privada, teria quebrado. Né? Então, a gente vê também como os acontecimentos das empresas envolvem muito isso. Tem empresas que conseguem sair do incêndio, tem empresas que não conseguem. Tem empresas que não conseguem sair de uma crise governamental, tem empresas que conseguem. Tem empresas que conseguem sair de situações difíceis, tem empresas que não conseguem. E isso é todos nós, na nossa postura interna, no nosso movimento interno. No geral, a minha mensagem, né, quase final, é para dizer assim, sempre as dificuldades, elas são um motivo para a gente comemorar. Porque a partir daqui, ela está te convidando para acessar um próximo nível, para acessar um novo movimento. Então, se você está com dificuldade de prosperar, invista em buscar a solução disso. Aprenda a maturar e a prosperar. Porque não adianta você desistir dessa empresa. Tu vai tentar abrir outro negócio, vai ter dificuldade aqui também. Ah, não vou arrumar um emprego. Vai ter dificuldade de prosperar aqui também. Não adianta procurar conforto. Precisa aprender, precisa quebrar essa barreira. Então, a escassez está vinculada a olhar para a vida. E quando olhamos para a vida, temos objetivos de viver. Daí o dinheiro vem. Flui. Exato. Que aula. Ju, sabe aquele conselho final para nossa audiência? O que você diria diante de toda essa aula, né? Que ser empresário é uma dádiva. Que o mundo precisa de empresários com coragem. Mas com coragem, principalmente, de olhar para si. Porque quanto mais o empresário estiver curado, mais a sua empresa é próspera, mais os relacionamentos são saudáveis, mais colaboradores leais, né? Então, ser empresário é um ato de coragem. Porque nós temos como empresários que nos renovar todos os dias. Então, o empresário tem que cuidar do empresário. Às vezes eu vejo um empresário, e nós recebemos muitos convites para palestrar para os colaboradores, para o RH, e a gente diz, não, a gente só toca em uma empresa depois de tocar no empresário. E que se o empresário quer realmente fazer a diferença, é que ele tem que cuidar dele, né? Tem que cuidar de si. Porque ele cuidando dele mesmo, a empresa vai com certeza deslanchar. Acho que é isso. Perfeito. Gente, toda a nossa audiência que está assistindo esse podcast, compartilhe nos grupos das empresas, né? Por favor. Porque eu digo assim, isso também é uma forma de ajudar, né, Rafa? Eu digo assim, a compartilhar conhecimento, né? Posso fazer um convite? Pode. Uhum. Então, dia 19 e 20, nós vamos ter uma imersão, 2 dias, para empresários, no qual a gente vai trabalhar a recuperar, né? Ajudar os empresários a recuperar, primeiramente, a sua força pessoal, segundo ponto, a sua força da empresa, e a gente vai apoiar a recuperar a força do produto, né? Ou do ponto, do lugar que ele se encontra, né? Produto e o ponto comercial. Então, nós vamos ajudar a olhar para esses 3 pontos aí, e para que as pessoas, os empresários, empreendedores aí tenham mais força e mais prosperidade. Sempre brinco, né? Que quem ganha dinheiro não enche o saco, né? Então acho que quanto mais pessoas prósperas estiverem perto de nós, mais trocas, né, positivas a gente vai ter. Então fica o convite para quem quiser saber mais da imersão, pode nos procurar aí nas nossas mídias sociais, tanto do Instituto IOD, quanto do Rafael do Nascimento.oficial e Juliano do Nascimento.oficial. Perfeito, gente. Gratidão. Muito obrigada, né, por ter Nossa, aceitado o que convite. agradece. E vamos marcar o próximo. Vamos. Ficou com gostinho do quero mais. Tá bom. Que bom, que bom. Então tá, gente. Um beijo no coração. Até mais. Tchau, Valeu. gente.